Olá, investidores. Vamos começar aqui uma série de aulas agora sobre PineScript, né? Compartilhar aqui o material que eu preparei aqui para vocês, né? O PineScript é uma tecnologia desenvolvida pela TradingView, tá? A TradingView, muitos já devem conhecer, mas é uma plataforma de gráficos, né, e rede social utilizada por milhões de traders no mundo inteiro. Ela fornece dados em muitos mercados, em muitas bolsas espalhadas pelo mundo todo, muitas corretoras cripto, muitas corretoras Forex. Eu diria que todos os grandes players do mercado estão integrados no TradingView. E ele te permite criar ideias, criar indicadores, estratégias para suas análises dos ativos, tá? É uma ferramenta bastante poderosa e ela é mais poderosa ainda quando você adiciona a capacidade de programação, né, através do PineScript, né? O PineScript é uma linguagem de programação desenvolvida pela TradingView e com essa linguagem você consegue escrever indicadores e consegue escrever estratégias, tá? Indicadores, eles têm mais um apelo gráfico. Você consegue adicionar esses indicadores no gráfico para que eles te plotem cores diferentes, linhas diferentes, coisas dessa natureza, que te deem um insight do que você deve fazer na sua operação, tá? Mas eles têm mais um apelo realmente visual, né, de te ajudar visualmente na sua tomada de decisão. Já as estratégias, elas efetivamente, elas criam pontos de entrada, né, de compra ou de venda, né? Criam realmente operações que mostram no histórico, né? Qual foi o resultado que essas operações teriam no histórico, no backtest, e elas também são capazes de chegar até o candle atual. Então, elas vêm do candle mais à esquerda em direção ao candle atual, e no candle atual elas são capazes efetivamente de realizar operações, né? O PineScript ele tem um execution model, né? Ele tem um modelo de execução que determina como que o seu código é executado no gráfico, né? Então, quando a gente cria um indicador ou uma estratégia, o seu script ele é executado para cada candle, né? Então ele vem da esquerda para a direita, executando o seu script inteiro em cada um dos candles, né? Até chegar no candle mais atual, que é o mais da direita, né? Então, para cada candle, você tem é, disponível as operações de open, high, low, close e volume, né? E o seu script pode utilizar essas informações nas suas regras de negócio, né? Nas suas tomadas de decisão, né? Cada vez que você salva o script, é gerada uma nova versão, que é muito interessante, que você passa a ter todo o histórico de alterações do script que você fez, né? Então, ele já é uma ferramenta também de controle de versão, e cada vez que você salva, o script ele é compilado e ele é processado pelo runtime sobre o gráfico corrente, tá? Então, se você quer testar esse script, por exemplo, em outro gráfico, em outro ativo, basta você trocar o ativo e ele é processado imediatamente. É muito prático, né? Então, aqui no Execution Model, aqui, por exemplo, nessa tela, ele iria vir da esquerda para a direita, né? Processando o teu script para cada um desses candlezinhos aqui, até chegar no candle atual, né? E nessa tela, vocês podem ver que, se você clicar aqui embaixo em Pine Editor, você vai abrir a tela realmente de edição, né? De codificação do seu script. Por que utilizar o Pine? Vamos lá. Porque, obviamente, temos outras opções, né?
A gente poderia desenvolver scripts em Node.js, poderíamos desenvolver programas em Python, Java, né? Mas assim, o Pine ele foi desenvolvido especificamente para trading, então ele tem bastante recursos para trading. Ele já tem muitos indicadores built-in, né? Já construídos pela própria TradingView, e a biblioteca é expansível, né? E pessoas, você pode criar seus indicadores e outras pessoas podem criar e disponibilizar. É, e mais, ele é uma plataforma integrada, né? Ele facilita muito a vida do desenvolvedor, né? Embora o Python, o Node também tenham bibliotecas prontas para trading, mas eles não têm todo um ambiente de backtest também, um ambiente visual, como o TradingView tem, né? Em que você pega o código que você desenvolveu e aplica diretamente em um gráfico, e você pode trocar esse gráfico de um ativo para o outro, você pode trocar ele de tempo gráfico, trabalhar com ele em 1 hora, depois você quer ver como que o seu script funciona para 15 minutos, você quer ver como que ele funciona para um dia, enfim, é tudo muito simples, né? Esse ambiente 100% integrado de desenvolvimento, teste, e ele te dá, ele é muito bom para backtest, ele te dá um monte de métricas, cada vez que você salva, ele já gera exatamente para as suas estratégias qual foi o resultado daquela estratégia no passado recente. Qual é o tamanho desse passado? Aí varia porque, em função do tempo gráfico, ele vai ter um limite de candles para trás que ele consegue aplicar, né? Ele consegue aplicar a execução do seu script. Então, se você estiver trabalhando com 15 minutos, obviamente, a janela de tempo que você vai aplicar o seu script vai ser menor do que se você estiver trabalhando com um dia, né? Se você, por exemplo, tiver 1.000 candles de 15 minutos, vai dar menos do que 1.000 candles de um dia, que seriam 1.000 dias, né? Então, assim, o Pine é excelente para backtest, muito rico em métricas, e as estratégias, elas executam em tempo real, e elas podem te notificar, né? Isso é uma coisa muito bacana também, porque você pode criar operações efetivamente, né? Os indicadores, eles são mais como uma ajuda visual para a sua tomada de decisão, mas as estratégias, elas efetivamente podem tomar decisões e podem te notificar. Você pode receber um e-mail, pode tocar um apito, quando a estratégia decide que é realmente para ser feita uma entrada numa operação um long, um short, né? Então, assim, as estratégias elas podem integrar com outras aplicações, com uma aplicação sua, por exemplo, que te manda um SMS, ele pode integrar, inclusive, e executar diretamente uma operação na corretora, né? Não em todas, mas em diversas corretoras que já possuem integração com o TradingView, ela pode comandar uma operação de compra e de venda. Com a Binance, por exemplo, com a BitGet, isso é possível, né? Bom, vamos então agora, feita essa breve introdução, vamos agora aqui para mãos na massa, tá? Eu tenho aqui o gráfico do Ethereum de 1 hora, tá? Recente, né? No momento aqui atual. E nós vamos, eu colocar aqui uma estratégia não, um indicadorzinho aqui muito simples, tá? Eu criei aqui um indicador aula 1, né? E o que ele faz é plotar o close, tá? O que que é o close? Né? O close, deixa eu tirar agora esse visualzinho aqui. O que que é o close? O close é o seguinte, é o close de cada candle, né? Então, assim, aqui foi o close do candle, desse candle aqui. Aqui foi o close deste candle. Aqui foi o close desse, né? Aqui foi o close desse, né? Os candles verdes fecham em cima e os vermelhos fecham, né, embaixo, né? Quando você refere-se, então assim, o close é uma série, é como se fosse um vetor, né, um array. Então, você tem aqui o close do candle atual,
né, é o close. Quando você se refere com ele indexado, close de um é esse, close de 2 é esse, close de 3 é esse, e assim sucessivamente, tá? Todos esses open, high, low, close e volume são series, né? Você pode referenciar desde o candle atual até o candle mais antigo aí que ele te permitir. Então, o que eu estou fazendo aqui é plotando um ponto que vai em cada close, né, de cada candle, e ele, eu quero que a line width, né, a largura da linha seja 3. Por que linha? Se a gente apertar aqui, ó, Ctrl clique, ele mostra ele mostra aqui um help, né? E aí que você tem aqui o style, né? O style, o default do style é plot style line, tá? Então, se você não falar nada, ele vai definir que é uma linha. Mas você tem vários outros estilos, você pode plotar histograma, pizza, você pode plotar diversos tipos de gráfico, né? Então, aqui a gente vai plotar uma linha, eu estou dizendo que a largura dessa linha é 3 para ajudar a gente visualmente, e eu estou introduzindo aqui o seguinte: a cor, eu não quero que a cor seja fixa, não quero que seja a pinta de, sei lá, de laranja, não. Estou dizendo o seguinte, já introduzindo um novo conceito também. Existe essa biblioteca TA, que é a Technical Analysis, né? E essa aqui é a função Simple Moving Average, né? De média móvel simples. Então, assim, se a média móvel simples dos últimos cinco candles, né? Do close dos últimos cinco candles, se o close atual for maior do que esse valor, do que a média móvel simples dos últimos cinco candles, pinte de green, pinte de verde. E olha que legal, você não precisa nem saber qual é a cor, você só pode selecionar isso aqui visualmente, ele já escreve para você, né? Então, se o close atual for maior do que essa média móvel, pinte de verde. Se ele estiver abaixo da média móvel, pinte de vermelho, né? Vamos adicionar isso ao gráfico. Ele vai executar isso no runtime e pronto, está aqui. Ó, criou uma linha aqui, está vermelha aqui, está verde aqui, está vermelho, está verde, né? Temos tudo isso aqui, né? Não está tão interessante visualmente, vamos mudar aqui esse gráfico. Você pode ver que ele criou essa linha sobre o gráfico atual, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou botar aqui overlay false, que é para ele não sobrescrever o gráfico atual, ele vai criar isso numa outra área. É, e eu vou também fazer uma alteraçãozinha, que é o seguinte aqui, eu vou criar uma variável len, vai ser o tamanho, que vai ser igual a 10. Em vez de 5, eu vou usar 10 agora. É, e eu vou criar aqui o seguinte, vou chamar de SMI, Simple Média Móvel, vai ser igual a isso aqui. Vai ser igual a Technical Analysis, a biblioteca SMI, só que em vez de 5, eu vou botar aqui len, né? É, então, o que que eu estou dizendo aqui? A minha variável, eu criei uma variável len que é 10, criei uma variável SMA que vai ser igual a technical analysis.sma do close com len. Então, se eu botar aí que é 10, vai ser dos 10 últimos candles. E aqui eu vou referenciar como SMA, né? Então, assim, se o close for maior do que o ponto aqui dessa variável aqui, né, ele pinta de green, senão ele vai pintar de red. Vou salvar, né? E ele não fez o overlay aqui, então talvez a gente tenha que fazer o seguinte: deixa eu excluir isso, que foi uma alteração no header, né, no cabeçalho aqui do indicador, e vou adicionar de novo ao chart. Pronto. Então ele agora ele criou, sem ser diretamente em cima do gráfico, ele criou um indicador
aqui que mostra para a gente, ó, quando está verdinho, é um momento que você deveria é, comprar, por exemplo, porque ele está acima da média móvel, né? Quando está vermelho, você vê que ele normalmente ficou vermelho, ele começa a perder, a cair, seria o momento de venda. Então, é, é interessante, né? Vocês podem ver que, mesmo tendo candles vermelhos aqui no meio, essa linha está verde. Ó, mesmo tendo aqui tem um pontinho vermelho, aqui, ó, aqui tem candles vermelhos aqui, mas essa linha está verde. Por quê? Porque, vamos ver, porque ela deve estar acima da média de 10. Vamos voltar aqui no editor e fazer o seguinte. Vamos plotar, é, vamos plotar a SMA, né, que é essa média de 10, vírgula, color é igual a blue, color blue. Já salvei, ele já está atualizando no chart, pronto. Então, temos aqui o. Então, agora ficou bem mais legal visualmente, olha só. A gente realmente tem certeza, né? Isso aqui é a prova real, de que os nossos closes aqui estão acima, né? Esses pontos eles estão passando pelos closes de todos esses candles e eles estão acima da média móvel. Quando não está, ele fica vermelhinho, né? E quando cruza para baixo, ele fica vermelhinho, né? É, é isso, pessoal. Interessante, né? A gente criou aqui, então, um primeiro indicador, né, bastante simples, mas que já usa alguns recursos legais. A gente já introduziu aqui um conceito, né, de cabeçalho do indicador. A gente introduziu o conceito de criação de variáveis e é tudo muito simples, tá? Basta criar realmente, você atribuir e ela está criada, né? Essa variável aqui eu chamei de SMA, como poderia ter chamado ela de MySMA, tá? Tipo assim, é, minha média móvel, né? E aqui seria isso, seria MySMA, aqui seria MySMA, só para talvez não confundir vocês com o termo TA.SMA, que é realmente a função média móvel da Biblioteca Technical Analysis, né? Então, introduzimos aqui o conceito de criação de variável, introduzimos o conceito de é, series, né, que a gente está utilizando, a série close, né, então ele para cada candle aqui ao longo do gráfico, ele vai lá no close, vê se o close está acima da média móvel daquela posição, né, e introduzimos aqui o conceito do plot, de plotar alguma coisa no gráfico, né, com os parâmetros, com alguns dos parâmetros que ele nos permite aqui, né. É isso. E isso aí, pessoal. Essa é a primeira aula e vamos explorar aí esses recursos fantásticos que o PineScript nos permite e que vai nos ajudar muito nos nossos futuros trades aqui automatizados. Abraços.